Quero convidá-los a ficar de pé. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Deus. Só Ele é digno dessa devoção, dessa adoração. Então é muito bom poder louvar ao Senhor, Ele que vive e reina para todo sempre. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Salmo 113. A Sociedade Bíblica do Brasil tem como título nesse texto do Salmo 113, Louvor a Deus pela sua bondade. E é isso que estamos fazendo aqui nessa noite, louvando ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça. Isso é muito bom. Amém? Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o momento em que ele se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Por isso que é tão bom louvar o Senhor, porque o Senhor nosso Deus, Ele faz coisas que muitas vezes a medicina não entende, muitas vezes o conhecimento humano não entende, porque Ele é Deus, e Ele faz tudo conforme a sua vontade, o seu querer, e por isso nós louvamos a Ele, que é digno de toda a nossa adoração. É muito bom poder estar na casa do Senhor, para dedicar esse tempo, né? Às vezes a nossa correria, o nosso trabalho, é tanta coisa que a gente faz, que a gente não tem tempo nem de parar para orar, para meditar, mas devemos ter corações gratos. Em todo tempo, nós devemos, ao amanhecer, como o próprio texto diz, ter o coração grato, agradecer ao Senhor pela sua graça, agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, ser grato em todo tempo, porque a Bíblia nos ensina, em qualquer circunstância, nós devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e Ele cuida de nós. Vamos pedir para vocês colocar a sua Bíblia no banco, escovar a cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque Tu és santo. A Tua palavra nos garante, Senhor, que Tu tens controle, Tu tens o domínio sobre tudo, sobre as nossas vidas. Até a mulher estéril, Tu faz com que ela seja mãe, tenha uma família, porque para Ti nada é impossível, não há limite para o Teu poder. Tu és Deus acima de tudo e de todos, e nós Te louvamos por isso. Pai querido, nós queremos Te pedir, recebe, Senhor, o nosso culto de gratidão a Ti, recebe a nossa adoração, que chegue com um aroma suave a Ti, ó Pai querido, que o nosso louvor possa chegar ao Teu trono, Senhor, e que a Tua bênção venha ser derramada sobre a Tua igreja nessa noite, porque aqui nós estamos, porque cremos na Tua graça e na Tua misericórdia, e Te pedimos, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, pois é assim que Te pedimos em o nome santo de Jesus, amém e amém, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Glória a Deus. Com as palmas. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, e Ele é digno, digno, digno da glória, digno, digno de honra. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno, digno de glória, digno, digno de honra. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno, digno de glória, digno, digno de honra. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia, Tu és santo. Aleluia. Continuamos em adoração ao Senhor. Colocar a minha fé em Ti. Coloque a sua fé no Senhor, porque é dele que vem a nossa esperança. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus,
centro do teu coração. Guia-me, segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do seu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão, de comunhão, de comunhão, de comunhão. Aleluia! Leva-nos, Senhor, a esse lugar de comunhão contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Render a Ti, Senhor, a nossa adoração. Glória a Deus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és, Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso.
Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. render a ti, Render a ti adoração, e derramar meu ser. é o que meu coração deseja toda manhã, deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. oh, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. leva-me além, Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Mais do teu poder. Mais do teu poder. que as nossas vidas fluam mais de Ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, Ministrando sua graça, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos, os cativos e oprimidos livres são. os enfermos e doentes são sarados.
lá no início, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. aleluia. Leva-nos, Senhor, à sala do trono para te adorar, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de poder te adorar. Obrigado pelo privilégio de poder louvar o teu nome. Obrigado, Senhor, por estar aqui nessa noite, Senhor, para render louvores de gratidão a Ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que esse louvor chegue como perfume, como aroma suave a Ti. Por isso nós te pedimos que chegue como incenso agradável. Pai querido, abençoa, Senhor, a continuidade desse culto. Continua conosco, nos abençoando através da Tua palavra, pois é assim que te pedimos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe o irmão que está do seu lado. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor André. Aleluia.
Boa noite, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Como é bom estarmos na casa de Deus, como é bom estarmos na casa do Pai, que o Senhor continue se derramando sobre a sua vida. Queridos, devido a esta nova onda de Covid, como eu disse pela manhã, o uso de máscaras não é obrigatório na igreja, mas quem desejar utilizar, fique à vontade, tá bom? Não haverá nenhuma solicitação para que você retire a máscara. Aqueles que assim entenderem que precisam usar a máscara, têm toda a liberdade para poder utilizá-la, tá bom? Só que nós não tornaremos o uso obrigatório, porque ainda não há nenhuma diretriz nesse sentido, tá bom? Campanha do quilo, nós continuamos contando com a ajuda de todos, no sentido de nos ajudar para que nós possamos ter em estoque os alimentos necessários para montarmos as cestas básicas. Então, sempre que você for ao supermercado, lembre-se da campanha do quilo. Nós temos essa relação que sempre projetamos. Aumenta o retorno aqui para mim, Gisele, por favor. Nós sempre projetamos aqui na igreja e nós temos também esta relação nas nossas redes sociais. Você acha facilmente no Instagram ou no Facebook da igreja. E desejando ajudar, é só adquirir quando você for ao supermercado e trazer para a igreja. Nós temos uma cesta ali ao lado da porta que dá acesso ao berçário. E você pode colocar ali a sua doação e a gente vai fazer chegar ao Departamento de Ação Social da igreja e vamos então montar as cestas básicas e abençoar as famílias cadastradas, tá bom? Contamos com a participação de todos. Terças e quintas, a igreja está aberta, a igreja está funcionando, sempre às 7h30 da noite. Terça-feira, o nosso culto de oração e intercessão, onde nós oramos e clamamos a Deus, pedindo que o Senhor venha curar pessoas que estão enfermas, abençoar famílias, e sempre há uma meditação bíblica, e no momento eles estão meditando sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E às quintas, nós estamos estudando o livro de Provérbios, nosso culto público, também às 7h30 da noite. Então, faça planos para estar presente, também durante a semana, não somente aos domingos, mas às terças e às quintas também. Perdão. Ao final do culto, nós temos um bazar funcionando, todo final de culto de domingo, e você pode ir até lá atrás e saiba que você vai encontrar muita coisa boa, que com certeza você vai desejar comprar, e o que você comprar no bazar também vai estar ajudando a igreja, tá bom? Então, quando acabar o culto, dê um pulinho lá atrás, né, para ver se algo interessa a você. E além do bazar, nós temos também a cantina funcionando. Também é um espaço onde você pode fazer um lanche e ter comunhão com outros irmãos e irmãs, tá bom? Então, quando acabar o culto, dê um pulinho lá atrás, com certeza você vai ser abençoado e vai abençoar a igreja também. Inscrições para o retiro de 2023 dos jovens estão abertas. Esse mês são 4 parcelas de R$150. Se você ainda não fez a inscrição do seu filho ou da sua filha, procure o Gustavo e a Taína e faça a inscrição. Nós já estamos chegando ao final já das vagas. Temos uma quantidade limite de vagas para o retiro e já estamos quase lá. Então, não deixe para a última hora. Se você quer que o seu filho ou sua filha participe do retiro, você precisa procurar o Gustavo e a Taína o quanto antes e fazer a inscrição dele. O valor é o mesmo, nós só estamos redistribuindo de acordo com a quantidade de meses restantes, tá bom? Ministério Luz na Noite, um ministério que vai às ruas a levar uma palavra e também alimento para as pessoas que vivem em situação de rua. Eles saem uma vez por mês e a próxima saída vai ser na sexta-feira que vem. Nós, além das doações que sempre pedimos, nós estamos também precisando, nesse mês, de blusas e bermudas masculinas. Então, se você puder nos ajudar, você pode trazer até sexta-feira, porque eles vão sair às 9h da noite, tá bom? Então, você pode trazer a sua doação também durante a semana, que tudo que for arrecadado, né, o que nós sempre pedimos, e mais as blusas e bermudas masculinas, nós vamos levar
na sexta-feira que vem. Estamos retomando também o ministério de visita ao abrigo infantil, que vai acontecer todo mês, uma vez por mês. O retorno vai ser no dia 3 de dezembro e nós voltamos a participar com leite. A igreja sempre participou com a doação de leite, a gente vai manter, conversamos lá com a diretora do abrigo, vamos manter a nossa participação com leite. Então também você pode trazer a sua doação em leite, pode ser leite de caixinha ou leite em pó, né? Agora vende uns leites em pó em saco, né? Que também é fácil de você transportar. Lembrando que nós vamos doar leite integral, que são para crianças, tá bom? E aí a sua doação também será bem-vinda para a gente poder compor a quantidade de leite que a gente vai levar para o abrigo infantil no dia 3 de dezembro. Nós também estamos com uma relação das crianças, porque como é final de ano, está perto do Natal, a gente quer levar também roupas e brinquedos, né? A parte de brinquedos a gente já cobriu ela toda, a parte de roupas a gente também já tinha coberto, só que muitas pessoas continuam querendo ajudar. Então nós entendemos que se você quiser continuar ajudando, quantas roupas forem doadas, serão tantas roupas que nós vamos levar para o abrigo para as crianças, tá? Então se você quiser participar dessa doação, irmã Rosilene, fica de pé, por favor, irmã Rosilene. Ela está com a lista, ao final do culto você pode procurá-la. Ela tem a relação com as crianças, idade, tamanho de roupa, tamanho de calçado. Tem todas as informações para que você possa participar dessa doação para o dia 3 de dezembro. Obrigado, minha irmã. Tá bom? Então, que você possa participar também. Agora, como eu disse pela manhã, nós estamos aí com 3 frentes de ação social. Então, se você puder identificar a sua doação, vai nos ajudar, né? Porque nós temos a campanha do quilo, nós temos o Luz na Noite e nós temos o abrigo infantil. Então, se você puder colocar na sua doação para que é a sua doação, isso vai nos ajudar a separar o material doado para levarmos adequadamente, tá bom? Nós vamos ter uma ação de evangelismo no próximo sábado, dia 26 de novembro, às 15 horas da tarde, e toda a igreja está convidada. O grupo de evangelismo e missões da igreja, né, que nós temos aqui na igreja, que tem trabalhado em prol das igrejas que nós abrimos ou participamos da abertura, né, por exemplo, a igreja de Vargem Pequena, nós participamos diretamente da abertura, a igreja do Camorim, quando o pastor Manuel foi para lá, nós estamos também apoiando, né, nós estamos ajudando na parte de evangelismo também. Então já fizemos algumas ações em Vargem Pequena, o pastor Manuel estamos ainda para agendar uma data, o pastor Laerte de Curicica também já fizemos um trabalho lá de evangelismo. E esse mês, né, eles falaram, pastor, não tem nenhuma igreja de fora solicitando o trabalho. Eu falei, então é para a gente. Então vamos fazer aqui para a igreja da Taquara. E todos vocês toda a igreja está convidada. Ah, pastor, eu não sei evangelizar. Sempre antes do evangelismo tem um rápido treinamento com dicas sobre evangelismo, tá bom? Então você pode vir que você vai ter acesso a isso também e vai ser bom para você aprender um pouquinho mais sobre evangelismo. Então próximo sábado, dia 26 de novembro, às 15 horas, aqui na igreja, tá bom? Próxima sexta-feira, último encontro feminino do ano. Último encontro feminino do ano. Então, irmãs, não fique de fora, venha participar às 9h30 da manhã, vai ter uma confraternização, não é isso? Está aqui a arte. Olha, vai ter um café da manhã de confraternização. A minha esposa está pedindo, traga um prato de salgado ou doce e uma barra de chocolate ou uma caixa de bombom para um amigo oculto. O sorteio vai ser feito na hora, tá bom? Então não falte. Amém, irmãs? Não falte para neste último encontro feminino do ano. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã. E, por fim, nós estamos convocando toda a igreja para uma campanha de jejum e oração que vai acontecer do dia 28 de novembro ao dia 2 de dezembro. É uma campanha de jejum e oração para toda a igreja. E nós vamos estar aqui na igreja, com as portas abertas todo dia,
a partir das 9 horas da manhã, orando, jejuando, clamando a Deus, para que Ele possa cumprir a sua vontade em nossa igreja. Então, estou convocando todos aqueles que puderem estar presentes aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, do dia 28 de novembro ao dia 2 de dezembro. Algumas pessoas me perguntaram: pastor, eu tomo remédio e para tomar o remédio eu preciso fazer o de jejum. Eu queria muito participar. Minha orientação é: venha. Se você não pode vir em jejum, mas você pode vir orar, então venha. Posso ouvir um amém? O importante é você estar presente. Aqueles que puderem estar em jejum, venham em jejum. Aqueles que não puderem estar em jejum por alguma recomendação médica, também podem vir participar desta semana de oração e jejum. Pastor, eu trabalho, não vou poder estar presencialmente na igreja. Posso fazer jejum em casa? Pode, você pode nos acompanhar em jejum e oração também, da onde você estiver, mas a igreja vai estar aberta todos os dias. Pastor, eu não vou poder estar todos os dias, vou poder estar um dia ou outro. Posso ir? Pode. A igreja vai estar aberta de segunda a sexta-feira e nós vamos clamar o poder de Deus sobre nós, amém? Então participe, não fique de fora. Há um propósito nisso, há algo que Deus falou ao meu coração e eu vou compartilhar com aqueles que estiverem aqui no primeiro dia do jejum e oração. Há um motivo pelo qual isso está acontecendo. Deus está requerendo algo de nós. Deus está requerendo algo dessa igreja. E nós vamos nos colocar debaixo da vontade dEle. Posso ouvir um amém? Nós vamos nos colocar debaixo da vontade dEle. E a vontade dEle é que nós estejamos em jejum e oração, para que o Senhor prevaleça com a sua vontade. Então está aqui a convocação, sem ser segunda, sem ser amanhã, acho que já é outra segunda. Acho que já é outra segunda-feira. Então, não falte, venha de segunda a sexta-feira, do dia 28 de novembro ao dia 2 de dezembro. A igreja estará aberta, vamos estar em jejum e oração, tá bom? Esses são os nossos anúncios principais. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não vou pedir para você ficar de pé, só preciso que você levante a mão para receber um presente da nossa igreja. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Ok, então nós estamos em família. Vamos passar o nosso momento de oração. Nós temos alguns pedidos de oração, né? A filha da Denise, junto com o seu genro, sofreram um acidente de moto, né? Estavam viajando de moto, sofreram um acidente. Ela disse que eles se machucaram, mas tiveram um grande livramento. Continuamos orando pelo senhor Tadeu, pai da Michele, né? Pela Sara, filha da Cláudia, que entrou no 8º mês de gravidez já, para a glória do Senhor. Continuamos orando pelo Sérgio, esposo da Vânia Carla, e orando também pelos nossos irmãos e irmãs que estão com Covid. Provavelmente você também trouxe um pedido de oração para fazer. Eu vou desligar o microfone, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração, amém? Então dobre os seus joelhos, apresente o seu pedido ao Senhor.
Pai amado, Pai querido, de joelhos dobrados, Pai, nós nos submetemos à Tua vontade. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Pai, venha agir em nossas mentes e os nossos corações. Pai, nós cremos num Deus verdadeiro. Nós cremos num Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Não há impossíveis para Ti, ó Pai, por isso entregamos os nossos pedidos, as nossas súplicas em Tuas mãos, ó Pai. Oramos porque cremos, ó Pai, cremos que Tu és um Deus de milagres. Senhor Jesus, vem agir em nossas vidas, vem agir, ó Pai, em nossas famílias. Vem agir, ó Pai, no nosso meio, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Senhor, quantos têm chorado, quantos têm sofrido, quantos têm passado as noites em claro, Senhor. Mas Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus de respostas, ó Pai. Senhor, Pai querido, Pai amado, abençoa o Teu povo nesta hora. Estende a Tua mão, Senhor, a Tua destra fiel, e vem trazendo, Senhor, resposta a cada oração que está sendo feita neste lugar, ó Pai. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Pai. Hoje, debaixo de Tuas asas, nós estamos seguros, Senhor. À sombra do Altíssimo, nós estamos guardados, ó Pai. Senhor Deus, obrigado por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, ó Pai. Continua conosco, ó Pai, e nos abençoa, em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Vamos passar o momento do ofertório, um momento que também faz parte do nosso culto a Deus. E nesse mês, e no mês que vem, nós sempre distribuímos um segundo envelope, que está carimbado como meu presente de louvor, para ajudar nas despesas extras da igreja. Então, se você precisar do envelope, é só você levantar a sua mão e os irmãos vão chegar até você. Aí estão os dois envelopes, um envelope em branco, para dízimos e ofertas, e esse segundo envelope especial, que está carimbado como meu presente de louvor. Se você puder nos ajudar, nós temos funcionários registrados, pagamos 13º, os encargos trabalhistas também são dobrados, então isso é para ajudar no pagamento dessas despesas, tá bom? Se você puder, que Deus te abençoe. Se você não puder, não se sinta constrangido. Nós temos as nossas contas projetadas com a chave Pix. Essas informações também estão nos envelopes, se você assim precisar, tá bom? Se você já preencheu o seu envelope, traga até o altar do Senhor. Quero apertar a sua mão e pedir que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Pode trazer. Amém. Se você estiver terminando de preencher, pode trazer. Senão nós temos um segundo momento onde as salvas irão passar. Você também pode colocar a sua oferta. Amém? Deus te abençoe, querido. Amém. Vamos ficar de pé. Se você tem uma oferta para entregar ao Senhor, segure em suas mãos. Santo Deus, amado Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado pela Tua provisão, ó Pai. Temos visto
o Senhor operando milagres a cada dia. O Senhor abençoa o teu povo, que também haja provisão em cada lar aqui representado, Senhor, que não haja falta de nada, Pai, que o Senhor continue cuidando da tua igreja, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Por isso, Te louvamos e Te bendizemos também através dos dízimos e ofertas. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar. Enquanto nós passamos as salvas, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem Ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar em teu agir, o teu agir. Sem Ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 21. Seguindo a nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios, hoje vamos falar sobre o lar cristão, marido e mulher. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? A palavra do Senhor diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo.
Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. O Senhor nos abençoa através da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Este é um texto que sempre causa muita polêmica. Quando a gente fala em submissão, quando a gente fala em sujeição, principalmente quando a gente fala em submissão feminina, parece que nós estamos falando uma palavra horrorosa. Muitas irmãs, quantas vezes eu já fui abordado por irmãs dizendo: pastor, eu não entendo, eu não aceito isso. Aí eu falo, você vai ter que reclamar com o autor da carta, que foi o Paulo. Eu sou apenas um expositor. Paulo é o autor. E muitas mulheres têm dificuldades para entender a questão da submissão feminina, porque querem entender do ponto de vista de um dos lados. Nós temos que entender o texto à luz do seu contexto, e o contexto aqui é que Paulo está escrevendo para ambos, está escrevendo para homens e mulheres. Cada um precisa entender o seu papel à luz das Escrituras, para que o lar seja plenamente abençoado. Posso ouvir um amém? Submissão, então, Paulo começa o texto dizendo: sujeitem-se uns aos outros, no versículo 21. Submissão, então, é o ato ou ação de se submeter a algo ou alguma coisa. Submissão é subordinação. Na doutrina religiosa, de acordo com a Bíblia Sagrada, o conceito de submissão faz referência ao temor e obediência que o crente deve ter perante Deus. Então, o que nós precisamos entender é que Paulo aqui está ensinando a igreja que debaixo do senhorio de Cristo, nós temos que ter um relacionamento uns com os outros. Nós temos que aprender primeiro a nos submeter uns com os outros. É aquele velho ditado que todo mundo conhece: o seu direito acaba quando começa o do vizinho. Nós temos que entender que isso é se submeter. Então Paulo está ensinando primeiro que na igreja, no corpo de Cristo, nós temos que ter esse tipo de relacionamento, respeitando as diferenças, mas levando em conta aquilo que nos une. E quem é que nos une? Cristo. Cristo é que nos une. Então, o primeiro conceito de submissão a que Paulo se refere no texto é a submissão entre os irmãos. Nós temos que aprender a amar, a respeitar. Nós temos que aprender que somos diferentes, mas somos unidos pelo mesmo Deus. A palavra de Deus diz que existe um só corpo, um só rebanho, uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Então, submissão, por mais que pareça uma palavra estranha, ela é bíblica. E o primeiro senhorio ao qual nós temos que nos submeter é ao senhorio de Cristo. É ao senhorio do Senhor, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Posso ouvir um amém? E aí Paulo começa, então, depois de falar sobre a sujeição entre os irmãos, Paulo então passa a falar da sujeição entre marido e mulher. Ele passa a falar dos relacionamentos domésticos. E aí no versículo 22, ele diz que as esposas, cada uma deve se sujeitar ao seu próprio marido como ao Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos,
da onde Paulo tira esse conceito? Paulo não está inventando nada, Paulo não está criando nada novo. A submissão feminina, a submissão da mulher, ela é um resultado da queda. Vamos lá, deixe marcado aqui Efésios, capítulo 5, e vamos a Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Paulo não está inventando nada, ele está trazendo o conceito bíblico da palavra e aplicando. Lá em Gênesis capítulo 3, o capítulo que fala sobre a queda de Adão e Eva, no versículo 16, nós vemos o que Deus está falando à mulher como consequência do pecado que ambos cometeram. Aliás, quando Adão e Eva pecam, Deus, ele dá a punição a todos. Primeiro Deus dá a punição à serpente, depois à mulher e por último ao homem. Cada um recebeu a recompensa pelo pecado que cometeram. Mas nós precisamos entender que a submissão feminina, ela vem daqui. E o que é que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 16? Muitas vezes as mulheres só leem a primeira parte do versículo, mas o versículo ele é completo. Versículo 16, e a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. E aí todo mundo para aí. Mas o versículo continua. O que o versículo 16 continua dizendo? Não querem nem falar, né? As irmãs não querem nem ler o texto. O que está dizendo aí? O seu desejo será para o seu marido e ele... É isso aí mesmo. Então, o que nós precisamos entender? Paulo, ele não está criando uma doutrina. Paulo está aplicando algo que aconteceu na queda. E o que aconteceu na queda, pastor? Deus criou o homem, e Deus criou a mulher, e Deus os colocou lá no Éden, para governar o jardim, para cuidar do jardim, e para enchê-lo, para povoá-lo. Só que Deus estabeleceu um limite. Deus disse, olha, vocês podem comer de todas as árvores, vocês podem viver plenamente neste lugar, mas eu quero que esta árvore aqui, desta árvore vocês não podem comer, ela é minha. Ou seja, Deus colocou um limite, tudo aqui eu estou dando a vocês, mas esta árvore aqui, ela me pertence, vocês não podem tocar nela. O que acontece? A serpente, que a gente vai ser apresentado ao longo da Bíblia, que é Satanás, ela vem e seduz a mulher. E a mulher então vai lá e toma do fruto e o come. E quando a mulher come do fruto, nada acontece. Por quê? Porque quem era a quem Deus tinha dado a ordem? A Adão. E Adão, vendo tudo, se omitiu, ficou calado. E permitiu que a sua esposa cometesse aquele ato, aquele pecado. Quando Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então os seus olhos se abrem para o pecado que eles haviam cometido. Então, meus irmãos, por causa dessa desobediência, aquele relacionamento perfeito, aquele relacionamento estabelecido em total perfeição, ele é rompido por causa da punição que a mulher recebe. Ah, pastor, mas só a mulher foi punida? É claro que não. Se você ler o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que a serpente foi punida, que a mulher foi punida e que o homem foi punido. E no homem, se você ler com calma e entendimento, o homem recebe o pior castigo, a pior punição. Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. E Adão foi cobrado pela sua omissão. Mas o que Paulo está aplicando aqui é o conceito bíblico. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então, Paulo está simplesmente trazendo
o conhecimento do que aconteceu na queda. Paulo então está lembrando a igreja em Éfeso sobre essa submissão que foi decretada por Deus e que precisa ser respeitada como vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então veja que Paulo não está criando nada novo. Ele está simplesmente olhando para o texto bíblico, ele está olhando para o Antigo Testamento e está trazendo para a igreja, à luz das Escrituras, o real entendimento a respeito da questão da submissão. Então, voltemos ao texto de Efésios. Então, versículo 21, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. E no versículo 22, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. Por quê? Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então, primeiro ponto que Paulo estabelece: a submissão da mulher, ela é bíblica e ela vem desde a queda do primeiro casal. A pergunta que nós vamos responder hoje é: se a mulher precisa se submeter à liderança do marido, à luz das Escrituras, à luz do que nós lemos desde Gênesis capítulo 3, a que tipo de liderança a mulher deve se sujeitar? E é esse o ponto que traz muita discussão. A mulher precisa se sujeitar ao seu marido, sim ou não? Sim, é bíblico, está na palavra. Paulo está dizendo com todas as letras. Mas Paulo também começa a falar que tipo de liderança o homem precisa ser. Posso ouvir um amém? Para que as coisas funcionem, para que o lar cristão seja abençoado, cada um precisa entender o seu papel. Então, a liderança, ela é necessária no casamento, porque ela é uma orientação bíblica e esta liderança compete ao homem. Paulo está dizendo isso com todas as letras. Mas que tipo de líder, que tipo de cabeça, porque está dizendo o marido é o cabeça da esposa, que tipo de cabeça o homem precisa ser? Qual é o modelo de liderança que Paulo apresenta para a igreja de Éfeso? Muito bem, é esse aí mesmo. Está escrito no texto. Vamos voltar ao versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então Paulo está dizendo que há uma liderança, que a esposa precisa se sujeitar. Agora, que tipo de líder ou que tipo de cabeça o homem precisa ser? Versículo 23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, qual é o modelo de liderança que Paulo apresenta para o marido? Ou melhor, a que tipo de líder a esposa deve se submeter? Ao marido que se pareça com quem? Com Cristo. Então, este modelo de líder que é servo, de líder que se sacrifica, este é o modelo que Paulo apresenta para ser o cabeça da esposa. Então veja, Paulo está olhando para o Antigo Testamento, Paulo está dizendo, a submissão, ela é bíblica porque ela é resultado da queda. Se não houver submissão dentro do casamento, o lar não vai estar de acordo com a vontade de Deus. A mulher precisa se submeter ao seu marido. Agora, então, Paulo começa a dizer que tipo de marido nós precisamos ser para que as nossas esposas se submetam a esta liderança. Então, Cristo é
o modelo. Cristo é o exemplo. O relacionamento conjugal, ele é comparado por Paulo ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, para entendermos que tipo de lar cristão nós precisamos ter, nós temos que olhar para o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, Paulo, sobre esta ótica, sobre este prisma, ele orienta a mulher a se submeter ao marido, desde que ele se dedique a ela como Cristo se dedica à igreja. Se você procurar entender como funciona o amor de Cristo pela igreja, você será um excelente marido. Posso ouvir um amém? Mas pastor, como é que isso funciona na prática? Vamos continuar lendo. Lemos o versículo 21, lemos o versículo 22, lemos o versículo 23, lemos o versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Vamos ao versículo 25. Maridos, e aí Paulo começa a falar especificamente para os maridos. Até aqui, Paulo está apresentando o contexto. Esposas devem se submeter aos maridos, porque os maridos vão liderar as esposas conforme Cristo é o cabeça da igreja. E isto vem lá do Antigo Testamento. A partir de agora, Paulo começa a entrar no detalhe. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja. E como é que ele amou a igreja? Está escrito aí. Como é que ele amou a igreja? Se entregando por ela. Para quê? Por que ele se entregou por ela? Para santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor de abrir mão de sua vida pela esposa é a mesma atitude que Deus espera que os maridos sigam. Cristo abriu mão da sua glória, Cristo abriu mão da sua vida para morrer pela igreja, para que ela fosse entregue a Deus, santa, sem ruga e sem mancha. Então é este tipo de liderança que Deus espera de cada marido. Um amor sacrificial, um amor que está sujeito a negar-se a si mesmo, um amor que pensa no outro antes de si próprio. Então, veja qual é o ponto de comparação que Paulo usa. Paulo diz que o marido é o cabeça da igreja, que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas esse modelo tem que ser entendido à luz de Cristo, à luz do amor de Deus. Então, como demonstramos esse amor? Primeiro, Cristo abriu mão da sua glória, dos seus privilégios, dos seus poderes como Deus, para estar junto de nós, sofrer e morrer no nosso lugar. Se você, marido, não estiver disposto a abrir mão daquilo que você quer, em prol da sua família, da sua esposa, você ainda não está pronto para seguir o modelo de Cristo. Se você não estiver disposto a abrir mão daquilo que você quer, para ser um bom esposo, um bom pai, você não está pronto para liderar a sua família. Depois que ele morre na cruz do Calvário, ele continua cuidando das suas ovelhas. Então veja que, primeiro ele abre mão da sua glória. Ele vem em forma humana, ele morre na cruz para nos resgatar dos nossos pecados. Não foi isso que aconteceu? E a Bíblia diz que depois de 3 dias ele faz o quê? Ressuscita dentre os mortos
Ele sobe aos céus e se assenta à destra de Deus. Para quê? Para reinar. E a Bíblia diz que ele continua reinando, e através desse reinado, ele continua cuidando da igreja, ele continua salvando, ele continua aperfeiçoando, ele continua santificando, e fará isso por toda a eternidade. Então veja, que Cristo é apresentado aqui como modelo, um modelo que se sacrifica e um modelo que continua cuidando até mesmo depois do sacrifício. É esse o modelo que Deus quer para nós, homens. Que não se sacrifiquem apenas uma vez, mas que estejam dispostos a se sacrificarem constantemente pelo bem da sua esposa, pelo bem da sua família. Posso ouvir o amém? Então, o casamento humano, apesar de suas muitas imperfeições, ele aponta para a beleza do amor de Deus. Deus amou pessoas que não mereciam esse amor. Deus amou pessoas que continuam não merecendo este amor. Aliás, ele não precisava fazer nada disso, porque um Deus trino, ele tinha amor em si mesmo. Ele não precisava ter criado a humanidade, ele não precisava ter morrido pela humanidade, mas ele fez isso por amor. E é esse tipo de comportamento que Deus espera dos maridos. Voltando ao texto, que cada um de vocês, versículo 25, ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido cristão, ele precisa estar disposto a se entregar, ele precisa estar disposto a se sacrificar. Então, a que tipo de liderança a mulher cristã tem que se submeter? Ela tem que se submeter a uma liderança que esteja disposta a se sacrificar por ela, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Posso ouvir um amém? Esse é o modelo. Quando a mulher, quando a esposa olhar para o homem, olhar para o marido, que tipo de liderança ela tem que enxergar? Cristo. Ela tem que enxergar um homem que esteja disposto a se sacrificar, a se entregar, assim como Cristo se entregou pela igreja. Posso ouvir um amém? E veja que Paulo continua falando mais, versículo 28. Assim também o marido deve amar quem? A sua esposa. Como ama quem? O próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. E se você parar para pensar, este trecho da carta de Paulo fala mais para os maridos do que para as esposas. Porque os homens precisam ouvir um pouco mais a respeito do modelo de liderança que Deus espera de cada um deles. E aí Paulo, então, depois de apresentar o modelo, que é Cristo, Paulo começa a dizer que o homem, como líder, ele tem que amar a sua esposa como a si mesmo. Tem que amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Porque a pessoa que está nas suas perfeitas faculdades mentais, ela cuida de si mesma, não cuida? Provavelmente você faz as suas refeições, você toma o seu banho, não é verdade? Cuida da sua higiene, cuida do seu corpo. Por quê? Porque você quer viver, porque você quer ter uma vida boa, uma vida abençoada. E isso é lícito. Posso ouvir um amém? É lícito. O que Paulo está dizendo é, se você ama a si mesmo e cuida do seu próprio corpo, marido, você tem que fazer a mesma coisa pela sua esposa. O mesmo cuidado que você tem com você mesmo, você tem que ter com quem?
O mesmo cuidado, os homens agora que não querem falar, né? O mesmo cuidado, homem de Deus, que você tem com você mesmo, você tem que ter com a sua esposa. Posso ouvir um amém? Aí a irmã vai dizer, mas pastor, esse que é o problema. Meu marido é um desleixado. Ele não cuida dele mesmo, pastor. Então aí realmente tem um problema. Porque se você não cuida de você mesmo, como é que você vai cuidar da sua esposa? Entende o critério que Paulo está estabelecendo? Ele está dizendo para a esposa, se sujeite a ele, seja submissa a ele, entenda que ele é o cabeça. Mas Paulo também está dizendo que tipo de cabeça o homem precisa ser. O homem precisa ser alguém que se pareça com Cristo. O homem precisa ser alguém que cuida bem de si mesmo para poder cuidar bem da sua esposa. E aí, meus irmãos, se você ama a si mesmo, se você cuida de você mesmo, você vai cuidar bem da sua esposa. Eu nunca vi ninguém brigar consigo mesmo. Você já viu alguém se esmurrar? A não ser que esteja maluco. Mas eu nunca vi ninguém dando soco ou se esmurrando. Nunca vi. Por quê? Entre nós, né, eu comigo mesmo, eu não tenho rivalidade, eu tenho amizade. Eu sou amigo de mim mesmo. Você é amigo de você mesmo? Sim ou não? Ih, tem gente aí que não levantou a mão não, hein? Então, quando nós estamos bem conosco mesmo, tudo está bem, não é verdade? A gente está bem, a gente está se cuidando, e a gente não briga com a gente mesmo. Então, é esse sentimento que Paulo está trazendo para a igreja. Se você se ama, se você cuida bem de você mesmo, se você se alimenta, se você se cuida, se você se protege, você tem que fazer a mesma coisa com a sua esposa, porque vocês não são rivais, vocês são uma só carne. Então veja para onde Paulo está levando o entendimento sobre a liderança masculina. Para onde Paulo está levando a responsabilidade desse relacionamento. Paulo continua no versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O modelo original do qual o casamento humano deriva é o modelo do amor de Deus, modelo que foi apresentado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, aonde Deus entrega a mulher ao homem e diz, serão os dois a partir de agora uma só carne. Uma só carne indica uma união física, uma união sexual entre marido e mulher, como forma de expressar e celebrar a união de alma, o vínculo afetivo e emocional assumido pelo casal. Duas importantes lições são tiradas desse contexto. Primeiro, quanto ao casal, é uma confirmação expressa da beleza e da santidade da união entre marido e mulher. Quando Deus diz que os dois se tornam uma só carne, Deus está trazendo o entendimento de união que o próprio Deus tem em si mesmo. Ou seja, uma união inquebrável, uma união inseparável, uma união que não pode ser desfeita, uma só carne. E quanto à relação entre a igreja e Cristo, esta comparação indica o estado futuro de vida em união com Deus, que nós vamos ver isso mais claramente lá em Apocalipse, quando o texto fala sobre as bodas do Cordeiro,
um casamento, uma união que jamais terá fim. Então veja que não é à toa que a Bíblia fala em casamento, porque o casamento representa a união de Cristo com a sua noiva, de Cristo com a igreja, e é isso que Deus quer para nós, uma união inquebrável, uma união indissolúvel, uma união que não tem fim. Aliás, quando nós subimos ao altar, nós votamos diante de Deus até que a morte nos separe. Então, por isso que ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, ou seja, a união de Cristo e a igreja será uma união eterna. A união humana, ela tem um final, a morte, mas a união de Cristo com a igreja, ela será por toda a eternidade. E aí chega o versículo 33, aonde Paulo resume tudo o que ele disse. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Paulo não está aqui tratando de espiritualizar o relacionamento humano. Paulo não está tentando criar uma espiritualidade em cima do casamento. Ao mesmo tempo que nós nos alegramos com a união com Cristo aqui nesta vida terrena e sem pecados e com pecados e limitações, Paulo resume o trecho dedicado ao casamento, que é aquilo que o cônjuge mais precisa ouvir. Nesse versículo final, Paulo traz uma lembrança daquilo que o cônjuge mais precisa ouvir. O que o marido mais precisa ter em mente? No versículo 33. Está no 33 aí? Tá. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. Meus queridos irmãos, se você não for um homem que ame a Deus e que ame a si mesmo, você não será capaz de amar a sua esposa. Se você não amar a Deus, você não vai amar a sua esposa. E quando você entende que está sendo chamado para amar a sua esposa como a si mesmo, você tem que entender que você foi chamado para cuidar dela. Por isso que o homem deve proteger e cuidar e amar. E isso implica em dizer que o marido, ele não tem autoridade para bater na sua mulher. Não estou falando em questões legais, estou falando em questões bíblicas. O homem de Deus, o marido cristão, ele não tem nenhuma autoridade na palavra para agredir fisicamente a sua esposa. Está errado, não pode, não é bíblico, é um pecado diante de Deus, porque você foi chamado, você foi constituído para cuidar dela, assim como Cristo cuida da igreja. Posso ouvir um amém? Cristo amou a igreja, Ele não a agrediu. Então, nós homens não temos nenhuma autoridade bíblica para agredir fisicamente, e nem com palavras a mulher que o Senhor nos deu. Porque na verdade, meu querido irmão, ninguém colocou arma na sua cabeça obrigando você a casar. Então, entenda que Paulo está resumindo tudo que ele falou, dizendo: o marido ame a própria esposa como a si mesmo. Assim como você cuida de si, deve cuidar da sua esposa. Posso ouvir um amém? Já falei em algumas ocasiões, que toda mulher que for agredida fisicamente tem que tomar as decisões legais. Está errado, isso é um pecado. No nosso manual
aqui de obreiros, eu coloquei essa questão no manual. Nós aqui na igreja não compactuamos com isso, porque isso é uma quebra do voto que foi feito no altar. Nós fomos chamados para amar, nós não fomos chamados para usar de violência. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que parece que os homens estão voltando a ser violentos com as mulheres. Te liga a televisão, por exemplo, é cada caso que a gente fica de cabelo arrepiado. De homens que acham que têm o direito de arrastar a mulher pela rua. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que o marido é o cabeça, que a mulher deve se sujeitar à sua liderança, mas que esta liderança tem um modelo. E o modelo é Cristo. E assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa. E Paulo está dizendo, se você ama a si mesmo, então ame também a sua própria esposa. Posso ouvir um amém? Mas no mesmo texto, Paulo também fala para a esposa. E que a esposa respeite o seu marido. Ao mesmo tempo em que o marido tem a responsabilidade de cuidar e de proteger a esposa em amor, a esposa não pode aproveitar esse amor do esposo para comandar a vida em comum. Quando Paulo diz, esposa, respeite o seu marido, Paulo está dizendo, não se valha do amor que ele tem que ter contigo para assumir o controle, para assumir o comando. Então, se homens e mulheres entenderem os seus papéis dentro do casamento, o casamento vai ser um casamento abençoado. Posso ouvir um amém? O homem deve amar a sua esposa e a esposa deve respeitar o seu marido. Respeitar é entender que a liderança está com ele. E quando você estiver com a liderança, irmão, faça a sua parte. Nós estamos falando, inclusive, sobre essas questões nos nossos encontros masculinos, encontros de homens. Nós estamos falando sobre masculinidade bíblica. Estamos falando sobre o papel do homem. Recentemente, eu falei sobre isso, até usando o Salmo 23. No último encontro, nós falamos sobre isso. Então, meus queridos irmãos, se cada um entender o seu papel, se cada um souber se colocar, se cada um cumprir o seu papel e a sua parte, o lar, o casamento vai ser um casamento abençoado. Posso ouvir um amém? Marido, ame a própria esposa como a si mesmo, e esposa, respeite o seu marido. Se você entender isso, você não vai mais ter medo dessa palavra submissão. Porque você vai olhar para o seu esposo e você vai ver nele Cristo Jesus. E você vai olhar para a sua esposa e vai ver uma mulher leal e fiel que caminha ao seu lado, carregando as mesmas lutas, enfrentando as mesmas batalhas e que está ali ao seu lado em todo o tempo. Casamento não é uma competição, casamento não é uma rivalidade, casamento é uma união. Uma união que é comparada à união de Cristo com a igreja. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, quando você lê novamente esse texto, leia à luz das Escrituras. Entenda que Paulo não está colocando um peso sobre a igreja, Paulo está colocando a casa em ordem. Marido, seja um líder como Cristo. Mulher, seja submissa como a igreja. Se cada um cumprir o seu papel, eu não tenho a menor dúvida que a sua casa será uma casa abençoada. Mas pastor, a minha esposa não é cristã, o meu esposo não é cristão, o que eu faço? Ore por ele.
Peça que Deus venha salvá-lo. Peça que Deus venha convertê-lo. Principalmente as mulheres que não são cristãs, e o marido não é cristão. Ainda assim, a Bíblia diz que você tem que ser uma mulher submissa. Ainda assim, a Bíblia diz que você tem que se submeter à liderança dele. A única coisa que você pode fazer ao não se submeter é se ele pedir a você alguma coisa que está fora da palavra de Deus. Se ele pedir a você alguma coisa que não está de acordo com as Escrituras, aí sim você pode dizer, não vou fazer isso porque isso não está de acordo com a palavra de Deus. Mas se não, a Bíblia diz que até um marido que não é cristão, até a ele você tem que entender que ele tem liderança, ele tem autoridade. E esta autoridade, ela não é uma tirania. Esta autoridade é uma liderança em amor. O modelo de liderança é Cristo. E Cristo, ele lidera a igreja em amor. Posso ouvir um amém? Então coloque esses conceitos em prática na sua vida. Ocupe o seu lugar, ocupe o seu espaço. Saiba, marido, que você tem uma responsabilidade. Saiba, esposa, que você tem uma responsabilidade. E tudo está resumido nesse versículo 33. Se você puder guardar este versículo, se você sair daqui com esse entendimento, você já vai estar saindo com bastante coisa. Que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Se cada um cumprir o seu papel, o seu lar será abençoado. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Talvez você esteja enfrentando justamente esta dificuldade em sua vida. Talvez você esteja passando por um momento conturbado no seu casamento, na sua casa. Talvez você esteja passando por essa dificuldade. Ou talvez você esteja passando por alguma outra luta que não esteja relacionada ao seu casamento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, pela Tua palavra que foi exposta. Que o Senhor possa trazer entendimento a cada um de nós, para podermos colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que os homens e mulheres dessa igreja possam aprender a serem bons maridos e boas esposas, ó Pai. Que as famílias da Tua casa sejam abençoadas nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantas coisas as famílias têm sofrido nos últimos anos, ó Pai, numa tentativa de desconstruir princípios e valores que foram estabelecidos por Ti, ó Pai, mas que dentro da igreja nós possamos recuperar esses valores e esses princípios cristãos e colocá-los em prática nas nossas vidas, ó Pai, para que o nosso lar, para que a nossa casa seja abençoada em nome de Jesus. E eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que as famílias da igreja sejam abençoadas, ó Pai. Que o Teu povo seja abençoado, ó Pai. Que os homens aprendam a exercer uma liderança que lhe agrade. Que as esposas aprendam a se submeter de uma forma que lhe agrade, Senhor. Que haja, Senhor, um compromisso mútuo, ó Pai, uma união santa, ó Deus. Que toda rivalidade caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que haja uma transformação em cada coração, ó Pai, e que as famílias da Tua igreja sejam ricamente abençoadas em nome de Jesus, ó Pai. Eu também quero te pedir, ó Deus, se porventura alguém chegou a este lugar enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, Senhor, que essa pessoa seja visitada nesta hora, que esta pessoa seja abençoada nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, ó Deus, agir nesta hora, trazendo, Senhor,
a vitória em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que todos sejam ricamente abençoados em um nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, que você possa levar essa palavra no seu coração, que você possa se esforçar para colocá-la em prática. Homens, que você aprenda a ser um bom marido. Mulheres, que vocês aprendam a ser boas esposas, colocando a palavra de Deus em prática na sua casa, na sua vida. Amém? Nós vamos encerrar este culto, lembrando que durante a semana nós temos as terças e as quintas a igreja funcionando. Venha se alimentar da palavra. Não fique sem estar na casa de Deus também durante a semana. Amém? Senhor, leva-nos agora em paz de volta aos nossos lares. Dá-nos um final de dia abençoado. Concede-nos uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Nós Te louvamos e Te bendizemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.